Vamos lá, pessoal, de volta aqui ao nosso revisaço, questão 9. Sem perder muito tempo, Sandrinho, vamos embora, questão 9. Os atos processuais, eles não dependem de forma determinada, salvo se a lei expressamente o exigir. E, ainda que realizados de um outro modo, serão reputados válidos se preencherem a finalidade essencial. Engraçado, esse enunciado do artigo 9º, se você olhar aí, está igualzinho ao artigo 154. Né? A FGV copiou o artigo 154 e colocou aqui no enunciado como uma introdução da questão. Mas a questão vai falar sobre forma, formalidade dos atos, nulidade dos atos. A respeito do tema, é correto afirmar o quê? Né? Vamos lá. Compete às partes alegar nulidade dos atos na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Ou fala agora na primeira oportunidade ou vai precluir. Exceto se a parte provar justo impedimento, ou seja, se a parte provar ao juiz que não arguiu na primeira oportunidade por um justo impedimento. Ou então, se a nulidade for daquelas que deve ser conhecida de ofício pelo juiz. Tá certo. Vou dizer o que sobre essa letra A? Perfeito. Está igual o artigo 245. Porque a regra é, tem uma nulidade? Se você não alegar na primeira oportunidade, preclusão. Você não pode falar depois, a não ser que você prove ao juiz que não falou no momento oportuno porque você tinha um justo impedimento, um justo motivo, algo que inviabilizou. Ou então, se a nulidade for daquelas que deve ser conhecida de ofício pelo juiz. Aí qual é a lógica, pessoal? Se o juiz pode conhecer de ofício, eu também posso lembrar para ele. Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode de ofício, ele pode, mediante provocação da parte. Se ele deve conhecer em razão do seu ofício, por sua própria iniciativa, porque eu, parte, não posso lembrá-lo? Porque eu não posso avisá-lo? Quem pode o mais, pode o menos. Está igual ao artigo 245 do CPC, sem tirar nem pôr. B de bola. É defesa, é proibida, é vedada a distribuição da petição inicial que não esteja acompanhada do instrumento de mandato. Está certo, em princípio está certo. Ainda que haja procuração junta aos autos principais. A resposta, né? O erro é isso aqui. Ainda que haja procuração junto aos autos principais. Está lá no artigo 254. Vamos lá, vamos entender isso, vê. Vamos ser bem sinceros, o artigo 254 é um artigo que muita gente não lê. É um artigo que passa desapercebido por muita gente. 253, 254, não são aqueles artigos, vamos dizer assim, batidos, aqueles artigos, sei lá, que a gente lê muito na faculdade, que o professor gosta, que o doutrinador gosta. Não é aquela coisa batida. É um artigo que passa às vezes desapercebido. Isso é fato, vamos ser francos. Vamos entender isso aqui, tá? Vê, a gente viu nos blocos passados que para o advogado atuar, para que ele possa procurar em juízo o nome do seu cliente, ele precisa ter um instrumento de procuração, ponto. Só que há algumas hipóteses, há algumas situações em que é dispensada essa procuração. Ou seja, você, advogado, você pode distribuir a sua ação lá no protocolo do fórum e você não vai precisar trazer um instrumento de procuração. É sobre isso que fala o artigo 254. A procuração é indispensável, salvo nas seguintes situações. Quais são essas situações? Uma delas a gente já falou aqui no revisaço, que é aquela situação de o advogado, para praticar atos urgentes, pode praticar sem a procuração. Ou para propor uma ação judicial para afastar, evitar prescrição ou decadência, pode ajuizar a ação sem procuração. Aquela hipótese do artigo 37, a gente já estudou aqui, do parágrafo único, tem que trazer a procuração nos 15 dias. Então, essa é uma das hipóteses. Só que o artigo 254, ele enumera duas outras situações em que você pode propor uma ação e não precisa trazer a procuração. Assim, uma outra hipótese, né, além dessa que a gente comentou, é óbvia, pessoal. Você está advogando em causa própria, você é advogado, você vai passar uma procuração para você mesmo? Não faz sentido. Então você pode distribuir a sua petição inicial, ajuizar a sua ação, sem trazer procuração. Você está advogando em causa própria, não precisa. Uma outra situação, que é essa, né, essa que a gente está vendo agora, né, essa da letra B, se você não precisa trazer a procuração, se a procuração já está junta, já está nos autos da ação principal. Como assim? Imagina que você propõe uma ação judicial contra alguém para discutir uma dívida, um débito. Você quer declarar a nulidade desse débito. No curso dessa ação, você entra com uma ação cautelar incidental, que é uma ação acessória, que é uma ação incidental. A sua procuração já está nos autos do processo principal. Você está dando entrada numa ação acessória, num processo acessório.
Eles vão ficar juntos, eles vão caminhar juntos, um vai ficar apensado ao outro. Aí o código está dizendo, numa situação dessa, na qual a procuração já está junto aos autos principais, é dispensada a procuração. Você precisa trazer uma nova procuração na ação acessória, na ação cautelar incidental. Artigo 254, esse é o motivo pelo qual a letra B ela está errada. Vamos para as outras letras, vamos ver a letra C. A letra C ela diz o seguinte: na hipótese de o réu apresentar reconvenção, dispensa-se a determinação de anotação pelo distribuidor, visto que será julgada simultaneamente a ação principal na mesma sentença. Até daqui para cá tudo bem, mas esse começo está errado. Por quê? O que é que o código diz lá no artigo 253, parágrafo único? Quando você entra com uma reconvenção, ou quando há alguma intervenção de terceiro, o juiz de ofício, ele é obrigado a remeter o processo para o distribuidor, para que seja feita essa anotação. Porque reconvenção você está dando entrada em uma outra ação, isso tem que ficar registrado. Intervenção de terceiro, alguém está entrando, via de regra vai se tornar parte do processo, então isso tem que ficar registrado na distribuição. Eventualmente você pode até mudar a etiqueta do processo para acrescentar isso daí, para atualizar isso daí. Dê uma olhada no artigo 253, no parágrafo único, que você verá que é obrigação do juiz remeter o processo para essa anotação, para que essa anotação seja feita pelo distribuidor toda vez que houver reconvenção e intervenção de terceiros. Não é dispensada isso daí, é obrigatória essa providência. D. Se um ato for anulado ou a nulidade afetar apenas uma parte do ato, nenhum efeito terão os atos subsequentes, prejudicando todos os que com aquele ou com a parte nula guardem ou não dependência. Está errado. Se você vir o artigo 248, você vai perceber que está errado. Poxa, mas por que está errado? Tá, vamos entender isso aqui. Vê, se um ato X aqui, se esse ato X ele é anulado, todos os atos posteriores a ele, que dele dependam, olha aí o detalhe, que guardem relação de dependência com ele, também se tornarão sem efeitos, porque dependem desse ato que foi nulo. Olha aí o erro da questão. Ou então, o artigo 248 diz, se só uma parte do ato foi anulada, as outras partes do ato não serão afetadas, a não ser que dependam da parte anulada, a não ser que guardem dependência com aquela parte do ato que foi anulada. Olha aí o erro da letra D, artigo 248, letra de lei, questão literal. Seguindo aqui a nossa questão, a nossa ficha. Sandro, pode passar aí, por favor?